pessoal, eu sou a Emiliane, professora de Biologia. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. Aqui em compostos orgânicos, esse conteúdo é referente ao capítulo de Bioquímica, onde nós já vimos os compostos inorgânicos, como água e sais minerais. Vimos também em compostos orgânicos carboidratos e lipídios. E hoje nós daremos continuidade com proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Vamos lá? Proteínas. O que são proteínas? Proteínas são compostos orgânicos complexos. Apresentam carbono em sua composição, por isso que é um composto orgânico. Além disso, eles também apresentam hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As unidades básicas que formam a proteína são os aminoácidos. Os aminoácidos se ligam entre si através de ligações chamadas peptídicas. Então, vários aminoácidos se unem para formar uma proteína. Os aminoácidos caracterizam-se quimicamente pela presença de um átomo de carbono. Neste esquema aqui, podemos ver um aminoácido, como ele se caracteriza, molecularmente. Então, ele apresenta um átomo de carbono ligado a um grupo carboxílico, um grupo amina, um átomo de hidrogênio e um radical. Os vegetais são capazes de produzir todos os tipos de aminoácidos, mas isso não ocorre com a gente, os animais. Nós podemos desenvolver de dois tipos diferentes. Um deles é naturalmente, o nosso organismo produz esses aminoácidos, ou a gente tem que adquiri-los através de uma dieta, de uma alimentação. Aqueles aminoácidos que a gente consegue produzir naturalmente são chamados de aminoácidos naturais, enquanto aqueles que a gente obtém através de alimentação, de uma dieta, são chamados de aminoácidos essenciais. Então, são conhecidos cerca de 20 aminoácidos que fazem parte diariamente dos processos e formações de proteínas no nosso organismo. São eles glicina, valina, serina, isoleucina, cisteína, leucina e ácido glutâmico ou glutamínico. A gente consegue aqui observar como uma proteína se organiza. Cada uma dessas estruturas aqui, representa um aminoácido. A união desses aminoácidos forma uma proteína. Cada um aminoácido aqui está representado por uma cor diferente. Esse aqui, cinzinha, eu posso dizer que é o ácido glutâmico. Para formar as proteínas, os aminoácidos, eles se ligam, se combinam. Essas ligações são denominadas por ligações peptídicas. Se eu tenho uma proteína onde tenho dois aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo, de 2. Se eu tenho vários, 5, 6, 7 ou mais, eu tenho um polipeptídeo, uma ligação polipeptídica, uma cadeia de polipeptídeos que formam uma proteína. Em cada ligação há uma liberação de uma molécula de água. Então, quando eu tenho a ligação de dois aminoácidos diferentes, neste processo de reação, que a gente já conhece muito bem pelas aulas de química, ele produz o seu resultado, uma molécula de água e aqui, uma glicilalanina. Vejam, vamos lá voltar na imagem. Eu tenho aqui uma glicina, aqui uma alanina. A união desses dois aminoácidos, em vermelho eu tenho aqui destacado 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Quando eu uno esses dois aminoácidos, eu tenho aqui uma molécula de água, H2O. Esse processo resulta em uma ligação dipeptídica, já que eu tenho 2 aminoácidos, dipeptídica, de uma glicilalanina. Glicilalanina. Eu estou unindo a glicina com a alanina. Principais funções das proteínas.
As proteínas têm função fundamental dentro do nosso organismo. Elas são estrutural, enzimática, de transporte e de defesa. A função estrutural, ela compõe a membrana plasmática, os filamentos das nossas células, elas estruturam o que a gente conhece pelos tendões, pela pele, pelo ligamento. Um exemplo é a queratina, certo? Que está presente na nossa pele, por exemplo, no bico de um animal, de uma ave, nas penas, nas unhas. Então, isso é um tipo, sim, de proteína estrutural, porque eles estruturam, formam estruturas. Já na proteína enzimática, são aquelas que facilitam as reações químicas. Praticamente todas as reações químicas ocorrem nos seres vivos, dependem dessas reações enzimáticas. Um exemplo é a amilase salivar. Lá na nossa saliva, ela auxilia no processo de digestão. Quando a gente se alimenta, a saliva vai ali fazendo o processo de facilitação na quebra do alimento. Isso é um primeiro estágio da nossa digestão. Além dessas funções, nós temos também transporte e defesa. Então, na membrana plasmática das células, há proteínas responsáveis pelo transporte de substâncias do meio intracelular, de dentro da célula, extracelular para fora da célula. Eles fazem esse processo. Um exemplo bem comum e prático é o processo de troca gasosa na nossa respiração. A hemoglobina, ela faz o processo de troca gasosa de carbono por oxigênio. Então, este é um tipo de proteína de transporte, pois ele faz a troca ali do meio intra para extracelular e vice-versa. Proteína de defesa, os anticorpos, mais conhecidos como glóbulos brancos ou leucócitos. Essas células apresentam proteínas de defesa, eles protegem o nosso organismo contra invasores, vírus, bactérias, tudo que entra no nosso organismo e venha causar um prejuízo. Então, essas células de defesa reconhecem aquela célula ali como invasora, ela não existe dentro daqui do nosso meio, ela pode causar algum dano, algum desequilíbrio e elas entram em combate e destroem, eliminam essa célula invasora. Ácidos nucleicos. Vamos passar para ácidos nucleicos agora. Os ácidos nucleicos são moléculas também orgânicas, certo? Relacionadas ao controle das atividades celulares. Elas armazenam as informações. Os ácidos nucleicos, certo? Conhecidos, os dois tipos, é o DNA e o RNA. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, como a gente já sabe, o nosso DNA apresenta características genéticas, informações que são passadas de geração para geração, de pai para filho. Então, a composição dos ácidos nucleicos se dá através de células, moléculas que são grandes, ok? E elas são construídas a partir de unidades menores. São chamadas então de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído por 3 componentes. Estes componentes são uma pentose, certo? Que é uma molécula constituída por 5 carbonos, uma base nitrogenada, que pode ser púrica ou pirimídica, e um ácido fosfórico. Aqui neste esquema eu tenho uma pentose, certo? Eu tenho 5 carbonos, tenho um grupo fosfato ou um ácido fosfórico, certo? E uma base. As bases nós veremos mais adiante quais são os tipos de base, ok? Vamos seguir. Então, as bases nitrogenadas podem ser divididas em 2 grupos, como nós vimos. Purinas e pirimidinas. No grupo das purinas estão a adenina, representada pela letra A guanina, representada pela letra G. E as pirimidinas são a citosina, timina e uracila. Vejam aqui o esquema que eu tenho. Eu tenho uma adenina ligada a uma timina, uma guanina ligada a uma citosina.
Este processo, né, esta união é obrigatória, elas se atraem, sempre será dessa forma. E essas bases, elas são unidas através de uma ligação de hidrogênio. A adenina e a guanina e citosina estão presentes no DNA, como no RNA. Já a timina só está presente no DNA e a uracila apenas no RNA. Então, quando eu ver uma cadeia, digamos assim, que tiver uracila, por exemplo, eu já sei identificar que aquilo ali não é um DNA, porque uracila não está presente no DNA, apenas no RNA. Bem como se eu encontrar uma timina, eu posso dizer que aqui é um DNA, porque a timina só está presente nas cadeias de DNA. Então, no DNA estão ali as nossas informações, né? As características que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Essas características genéticas, elas controlam praticamente todos os processos celulares. Essas informações são transmitidas de uma geração para outra. Então, futuramente, eu passarei essas características genéticas aos meus descendentes. A molécula DNA é formada por duas cadeias nucleotídicas ligadas entre si por meio de uma ligação de hidrogênio. Então, eu consigo identificar um DNA além da presença da timina por ser uma ligação de dupla hélice. São duas hélices ali, duas cadeias que se entrelaçam. Já o RNA, ele é formado apenas por uma cadeia de nucleotídeos. As bases nitrogenadas presentes nele é adenina, uracila, guanina e citosina. A gente pode identificar algumas diferenças, né, bem características que não deixa a gente errar nunca o que é um RNA de um DNA. Vejamos quais são elas. Vou citar as diferenças. Primeiro são as bases pirimídicas. As bases púricas são iguais, adenina e guanina. Já nas bases pirimídicas, no DNA eu tenho a timina, no RNA não. Essa base nitrogenada é substituída pela uracila. Outra característica é a estrutura desta molécula. O DNA apresenta duas cadeias, eu chamo de dupla hélice, enquanto no RNA eu tenho apenas uma cadeia. Terceira, é a origem. A origem do DNA é através da replicação. No DNA é de transcrição. Olha aqui a imagem onde a gente consegue identificar perfeitamente a diferença entre o DNA, a presença de timina, no RNA uma única cadeia e a presença de uracila. As outras bases permanecem iguais. Apenas essa única base nitrogenada que difere e a estrutura. O RNA aqui, apenas uma cadeia, enquanto o DNA tem dupla hélice ou duas cadeias. Vitaminas. Passando aí para o último composto orgânico. Vitaminas. Então, são substâncias orgânicas de natureza química heterogênea. Elas atuam como coenzimas, ativando enzimas fundamentais no nosso metabolismo. Ao contrário dos carboidratos e dos lipídios e também das proteínas, as vitaminas não têm função estrutural e nem energética. São exigidas pelo menos doses mínimas em nosso organismo. Elas têm função ali de manter nosso organismo em equilíbrio, certo? Dose mínima de vitamina tem que ser ingerida diariamente através dos alimentos. Então, cada vitamina tem um papel biológico específico, portanto, nenhuma vitamina pode ser substituída por outra vitamina diferente. As vitaminas podem ser classificadas de acordo com a sua solubilidade, ou seja, onde elas podem ser dissolvidas. Se elas podem ser dissolvidas em meio lipídico, gorduroso, elas são chamadas de vitaminas lipossolúveis. Exemplos dela, vitamina A, D, E e K. Ou hidrossolúveis, quando elas podem ser dissolvidas ali, se dissolverem em meio de água, certo? Exemplos, C e vitaminas do complexo B.
Para finalizar, nós temos aqui a importância de algumas das vitaminas aqui, a fonte principal e qual é a consequência caso haja uma carência daquela vitamina no meu organismo. A vitamina A gente obtém através de alimentos como derivados de leite, frutas como laranja, legumes como cenoura, através do fígado ou ovos, e a carência dessa vitamina pode causar problemas principalmente visuais, ok? Pode causar cegueira noturna, que é a dificuldade da gente enxergar em baixa luminosidade, e também o ressecamento da córnea, que é essa membrana, né, que recobre aí o nosso globo ocular. A vitamina D a gente obtém através de leite derivado, gema de ovo, fígado de animais como boi e a vaca. A carência dessa vitamina pode causar problemas principalmente ósseos, como raquitismo, certo? Aí uma consequência drástica no desenvolvimento esquelético, retardando o crescimento, tendo dentições defeituosas, e ali também é uma má formação, absorção de cálcio e fósforo. Vitamina E, obtemos através de verduras em geral, leite e derivados, ovos e grãos diversos como avelã, como milho, como aveia, feijão. A falta desta vitamina pode causar consequências como a esterilidade, certo? Pode deixar ali estéril, caso tenha uma baixa grande desta vitamina no organismo. Vitamina K, obtemos através de fígado, folhas e vegetais como couve e repolho, e a falta desta vitamina pode causar problemas na coagulação do sangue. Ou seja, caso você venha a ter algum acidente, algum corte ou processo cirúrgico, você não vai conseguir coagular, pode ter ali um processo hemorrágico. Vitamina C, obtemos através das frutas cítricas. Talvez seja a vitamina I mais conhecida, né, por todos nós. Então, a vitamina C, ela é obtida através de frutas cítricas como laranja e limão, mas também através da acerola, da manga, caju, certo? E a escassez dessa vitamina pode causar escorbuto, certo? Que são hemorragias generalizadas, anemia, queda dos dentes. Vitamina B1, obtemos através de levedura, fígado, ovos, trigo, certo? Alimentos integrais, né? Carne e peixe. A falta, a carência dessa vitamina no organismo pode causar uma fraqueza muscular, certo? Um desenvolvimento retardado, certo? Inflamação generalizada nos nervos periféricos. Vitamina B2, também obtemos através da levedura, do fígado, ovos, amendoim, leite e derivados. A falta, a carência dessa vitamina pode causar irritações nos lábios, inflamação na boca, certo? E intolerância à luz, o que a gente chama de fotofobia. Vitamina B12, obtemos através de levedura, leite, derivados, carnes e peixe. Causa anemia, certo? Perniciosa, que é a presença de glóbulos vermelhos imaturos no sangue. O que acontece? A nossa medula começa a liberar células hemácias ainda prematuras, né? Elas não têm a capacidade ali de fazer o processo de troca gasosa eficiente. Então, isso vai causar um problema anêmico grande no organismo. E por fim, a vitamina PP, que obtemos através de leveduras, leite e derivados, carne e fígado. E podemos ter um problema, devido à carência, como dermatites, que são problemas de pele, diarreia, através de intenso nervosismo. Então, as vitaminas, ela tem papel fundamental no metabolismo, equilíbrio do nosso organismo. E elas só são ingeridas através da alimentação. Como nós podemos ver aqui, através de um alimento, eu posso ter mais de um tipo de vitaminas diferente. Então, os alimentos aí são ricos em vários tipos de vitaminas diferentes e a gente precisa balancear entre frutas, legumes, verduras,
carnes e derivados de leite. Fiquem agora com a agenda. Lá na apostila, vocês deverão revisar o capítulo de bioquímica, onde vocês verão novamente os compostos inorgânicos, os compostos orgânicos como carboidratos e lipídios que já havíamos visto, e responder a atividade do quesito 1 a 16. Na nossa próxima aula resolveremos alguns quesitos, tiraremos as dúvidas. Um forte abraço e até mais!